dia para quem é do bom dia, boa tarde para quem é do boa tarde, boa noite para quem é do boa noite. Estamos começando mais um episódio do nosso Zé na Mesa. Hoje, aqui na minha frente, Ariane Oliveira e a Yari. Tudo bem, né? Beleza? Bem, Bem que você voltou, hein? Voltei, falei que ia voltar. Bom, e hoje a gente tem mais um episódio diferente de carreira, Ari? Bem diferente. Bem diferente? Curioso. Curioso, né? A gente está aqui com duas pessoas ilustríssimas também, queridas, aqui dentro da nossa mesa, né? Primeiro vou apresentar um conhecido já meu, Ari, que, como que a gente pode dizer? É um indicado? Sabe aquela pessoa que você já trabalhou por um período e aí você gostou do trabalho dela, você deixa ali anotadinho ali na agenda, fala, quando eu precisar, eu vou chamar para a gente poder, de repente, ter a oportunidade de trabalhar junto. Passa por isso, né? Quem indica, né? Aquele QI, aquele famoso QI. QI, né? Ou MI, né? Ou, tipo, me indica, né? eu mesmo indico, né? Estamos aqui com o Caio. E aí, Caio? Beleza, Lê. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado pelo convite. Na verdade, não foi um convite, né? Porque lá atrás, quando vocês inauguraram o podcast, eu fui lá pedir para participar, né? E aí agora consegui, finalmente, né? Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho sobre esse ramo, né? Essa área que é tão específica, né? Vai ser bem legal o bate-papo. Legal. E junto com o Caio veio hoje uma pessoa que... Sabe aquela vaga urgente? Que a gente precisa fechar, assim, a toque de caixa? E aí você fala, quem tem? Aí a pessoa que a gente conhece fala, eu tenho. Fala, então chama. Mas vai fazer entrevista? Não, já chama, já traz o documento. Já. É tipo o episódio CX lá que a gente gravou. Você tá com... Tem RG, tem CPF, título de eleitor regular, já vem tá que já tá tudo certo. Passou na frente e a gente trouxe. Pois é. Eu olhei aqui e falei, nossa, Bianca, nunca te vi, você já tá aqui já. Apareceu. E aí, Bianca, tudo bem? Tudo certo. Muito obrigada aí, né, pelo convite que veio através do Caio. Fiquei super feliz. A gente que é do marketing, a gente gosta, né, de falar, mas eu nunca participei de um podcast, então estou estreando aqui com vocês hoje. Nós temos o nosso lá que a gente começou, mas é diferente, né, será entrevistada. Então, muito obrigada pela oportunidade. Bem-vinda. É engraçado que você é a primeira pessoa que nunca participou de podcast que veio gravar aqui. Verdade? Não é verdade, sempre não. Tem a Já ia falar, sempre tem a primeira vez, né? Não, todo episódio todo mundo teve... novo. Tem alguém novo, exatamente. Legal. Bom, começando com a nossa tradicional entrevista de emprego, Vamos lá. vocês podem se apresentar, falar um pouco da jornada profissional de vocês, até chegar onde vocês estão, que ainda não revelamos qual que é o tema aqui. Perfeito. Apesar de quem entrou já sabe o título, né? É verdade. É que não prestou atenção, de repente. Pois é. Não leu, né? Tá no automático, né? Assim, eu só ouvi um clicou. episódio, aí já veio o seguinte já, a pessoa não tá sabendo, então o efeito surpresa é legal também. Legal. Eu começo? Por favor. Tá. Bom, gente, então eu sou o Caio, atualmente trabalho como analista de RH, né? Mais especificamente no subsistema de treinamento e desenvolvimento, né? E, na verdade, antes de entrar no RH, eu fiz uma transição de carreira. Então, no início da minha carreira, eu trabalhava em indústria, trabalhei um pouco na área de vendas, um pouco na área de projetos, e aí, em 2018, decidi virar de cabeça para baixo as coisas, né? Fui para psicologia, né? Fui um desses doidos que foi fazer psicologia, e aí, em 2019, entrei no RH. E aí, de lá para cá, permaneci, já são praticamente 7, 8 anos, né, dentro dessa área, e já entrei no RH dentro da área de treinamento e desenvolvimento. Então, eu nunca tive essa atuação muito generalista, né, como muitos profissionais têm a oportunidade de ter, né. O meu foco sempre foi dentro do T&D, dentro do DHO, né. Tive experiência com cargos e salários, quando nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né, em uma dessas oportunidades. E aí, foi sempre nessa área. Eu já passei por empresas de segmentos diferentes, né, dentro desses 8 anos. Então, eu comecei no segmento hospitalar, trabalhei como RH dentro do segmento hospitalar. Depois fui para o segmento de tecnologia. Depois para o segmento das consultorias de RH. E agora um novo segmento, né, que é a nossa área cemiterial, a área de funerária. E aí, estamos aí até hoje. Fazem 2 anos que eu estou dentro dessa área e estou gostando bastante. Que legal. Muito legal. O mais bacana, olha, que assim, eu não sabia desse passado do Caio, e agora que eu tô entendendo... A gente vai descobrir. Inclusive, a carreira hospitalar foi um pouco do que puxou para a área cemiterial? Ou...
Não. Totalmente Na verdade, diferente. foi uma questão de oportunidade mesmo, É. né? Então, a nossa colega Kesney, que trabalha com recrutamento e seleção lá no cemitério, ela me acionou pelo LinkedIn, começamos a conversar, e aí rolou, Que legal. né? E aí ingressei. Até porque teve uma distância de tempo muito grande, né? Eu trabalhei em hospital até a pandemia, até aquela questão que a gente teve, né? E encerrei o trabalho lá em 2021. E eu só fui entrar no cemitério em 2024, final de 2024. Então teve um tempinho aí, né, Entendi. que separou as experiências. Legal. Legal, muito bom. Bacana. E aí, Bianca? Eu venho de uma área bem generalista. É muito engraçado, porque quando a gente começa na carreira, a gente, eu quero fazer tal coisa. Aí comecei para o design gráfico. Então fiz minha formação, graduação, foi na área de design gráfico. E depois eu fiz uma MBA em marketing digital, né? Mas eu nunca atuei, porque eu queria atuar com agência de publicidade. Para mim, eu queria só ficar sentada lá num computador, recebendo de um publicitário, Bianca, você faz essa arte, era isso. Eu não quero ter relacionamento com pessoas, né? Só que, né, os caminhos a gente vai indo de um outro jeito. E a minha parte inteira de profissional foi com pessoas mesmo, né? Eu precisava lidar com pessoas. Já trabalhei em padaria, já trabalhei enfim, diversas situações, mas a parte que eu fiquei maior tempo da minha vida profissional, foram acho que uns 10 anos mais ou menos, foi na área de moveleira, né? Móveis planejados. Então, passei por absolutamente todas as áreas do ramo planejado, até a área jurídica. Eu fui na parte de negociação com o cliente, né, de lojas que fecharam e tudo mais. Participei muito forte da área de processos também, qualidade de atendimento, lidar com o cliente, casos jurídicos. Então, essa foi a minha vivência, né? Até que eu estava numa loja de planejados, gerenciando uma loja de planejados. E eu falei, para mim, eu gostava muito de trabalhar lá, mas eu tenho dificuldade com essa coisa de um mês você ganha X, no outro mês você ganha Y. Falei, não, para mim não dá. Vou precisar mudar aqui. E, coincidentemente, me acionaram, né? Uma headhunter me acionou para falar que tinha uma vaga disponível, que estava muito de acordo com o meu perfil e tudo mais. Ela me falou o nome da empresa, Primaveras. Eu falei, legal, só isso, ela me falou. Aí eu, para fazer o meu papel, fui lá pesquisar Primaveras. E o que eu achei? Eu achei uma empresa de iluminação. Eu achei que você ia falar do papel higiênico Primavera, também tem, não tem uma marca? Tem também. É verdade, aqui na Zona Leste. Mas tem eu mesmo. não achei. O que eu achei lá era uma empresa de iluminação que fazia luminárias e ela era do México. Eu falei, nossa, tá tudo a ver com o que eu faço hoje, né? Móveis planejados, tal, para gerenciar o marketing. Falei, perfeito, ó. Chuchu, A vaga é minha. a vaga é minha. Estudei tudo. Foi super. É isso. Quando eu cheguei lá, então, Bianca, não sei se você viu sobre a nossa empresa, foi a Alaine. Não sei se você viu sobre a nossa empresa e tal, né? O que você achou? Eu falei, eu acho que tá super aderente. Só que não foi nem foi online ainda a entrevista. Foi online. Eu entrei lá em 2023. Gente, quero ver o final da história agora. Eu falei, tá super aderente, né, com o que eu faço hoje, né? Eu estou aqui no ramo dos planejados, tá? Eu vi que é uma empresa de iluminação, de luminárias, e eu já fiz muito projeto e tal. Ela, não, Bia, peraí, acho que tem alguma coisa. Eu falei, por quê? Eu falei, não, porque a gente é do segmento funerário. Oi? O quê? Eu falei, não, mas tudo bem. Eu rapidamente, assim, tá tudo bem, eu não tenho problema de trabalhar. Ela, não, para você é tranquilo. Isso é uma novidade para mim, né? Mas estamos aí. O meu negócio é trabalhar, é poder ser útil e tudo mais. E foi muito engraçado, porque o Primavera ele tem os valores, a cultura, sempre foi muito viva lá. E assim, o pessoal do RH tem um talento para fazer isso, que eles te mostram, né, como que é, e o fit cultural bateu muito, 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 assim,
E eu amo hoje estar lá e fazer o que eu faço, né? Na área de marketing. Não é uma área fácil, digamos assim, porque é um assunto complicado, mas lá acontece tudo com muita tranquilidade, então amo fazer o que eu faço. Planejado, passou longe aí, né? Longe. Quando eu fui para minha família, eles falaram, filha, não deixa de ser iluminação, é iluminação. É iluminação espiritual. É iluminação espiritual. É isso. Iluminação divina. É. E basicamente foi na minha vida mesmo. Legal, que legal. Bom, já temos o assunto aqui já, né? Acho que já dá pra... Já dá para trazer o Zé na mesa já, né? Vamos colocar o Zé na mesa, gente? Bom, nosso tema hoje, então, a gente veio falar de carreira funerária, carreira cemiterial, ou usar o termo que a gente aprendeu aqui já com eles, né, Ari? Falar da carreira em death care. Né? Não, chique, Muito né? bem. Vamos gourmetizar. Até pratiquei inglês aqui e tal, pois é. Legal, conta pra gente como que é um pouco dessa jornada, assim. Acho que até pelo que vocês estão contando, é uma surpresa que também foi para vocês, né? Acho interessante porque é um tipo de área, assim como tantas outras que a gente tem no mercado de trabalho, que boa parte dos profissionais, principalmente de áreas administrativas aqui como a gente e tal, dificilmente conhece, né? Não, às vezes são áreas que costumam trazer profissionais já com bagagem de mercado, de outras áreas e tal, e acaba tendo a conexão e o conhecimento desse segmento quando é chamado nesse formato, né? Uhum. Do tipo, se eu trabalho em empresas de móveis planejados, eu vou procurar vagas em empresas de móveis planejados, porque eu já tenho experiência nisso, Sim. né? Às vezes a gente segmenta também a nossa prática profissional em segmentos que a gente já está. E como que foi, assim, vocês chegarem nesse segmento, estarem nessa área? O que foi mais, assim, difícil de aprender, de entender e surpresa ao mesmo tempo? Olha, Lê, para mim tem até uma questão muito pessoal envolvida, e eu conto isso para todo mundo porque é uma história bem, bem legal, né? Eu não vou querer fazer ninguém chorar aqui, eu também vou tentar não chorar, porque esse assunto mexe com as nossas emoções, né? Mas em 2023, a minha mãe acabou falecendo, sabe? Em março de 23. E aí a gente fez o procedimento padrão, foi lá, buscou uma funerária, fez o velório, fez a cremação, né? E aí, tudo bem, correu tudo normal. Em novembro de 2024, eu recebi essa proposta da Cassie, né, do nosso recrutamento. Me chamou pelo LinkedIn e oferecendo essa vaga. Aí, quando eu olhei lá no perfil, porque a gente sempre vai stalkear o recrutador, né, pra saber qual que é a empresa, né, quem é. Sempre, lógico. Eu achei né? que eu tava... Todo mundo faz, né? Pois é, descobriu agora, todo mundo faz, né, tem que fazer. Então, que é o candidato também é normal, né? Normal. Então tá bom, também me Normal, sinto mais tranquilo. E aí eu fui lá, então, no perfil da Cassie e vi lá, né, qual que era o cargo atual que ela tinha, analista de recrutamento, e a empresa Primaveras. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, eu já vi esse logo em algum lugar. De duas uma. Porque até então ela também, diferente da Bianca, ela não tinha falado o nome da empresa pra você. Assim, quando ela te chamou... Tinha, mas assim, eu tava tentando prestar atenção mais nos requisitos da vaga, sabe? No que eu ia fazer. Só que aí você pegou pelo logo ali, né? Peguei, a imagem do logo foi o que mais me chamou a atenção. E aí, na hora que eu olhei o logo, li Primaveras, eu pensei, puxa vida, de duas uma. Ou é a fábrica de papel higiênico, que tem perto de casa, que eu morava lá em Guaianazes, né? Ou é o cemitério onde minha mãe foi cremada. Lá em Batata. Era justamente o cemitério onde minha mãe tinha sido velada e cremada, né? Coincidência. E aí eu falei isso pra Cassie na hora numa segunda entrevista que a gente teve, né? Aí já com a Laine, que é a nossa supervisora, com a Letícia, que é a diretora de RH, né? Aí eu falei isso e elas me questionaram com toda razão. Mas peraí, Caio, puxa vida, agora que você entende onde você tá se metendo, onde você vai trabalhar, qual que é o escopo da vaga, e tendo em vista essa relação, né, afetiva que você tem, bem forte emocionalmente falando, né? Você acha que você tá preparado para vir trabalhar aqui? E eu fui sincero, eu falei, olha, se fosse há um ano atrás, eu, se recebesse essa vaga no LinkedIn, ia bloquear a pessoa, não ia querer saber disso nunca. Mas como já tinha passado um tempo, eu falei, ó, já consegui elaborar um pouco mais meu luto, já compartilhei muito sobre esse assunto com a família, então acho que eu tô preparado. E foi assim, né? Então, a questão da entrevista foi tranquila.
É claro que quando a gente chega para trabalhar no primeiro dia é um impacto, né? Porque no Primavera é assim, você entra e já dá de cara com o campo, com as lápides, né? Então, você vê aquela cena e vem várias memórias à tona, né? Então, a primeira semana foi, assim, um mix de emoções. Mas é incrível, eu acho que a capacidade do ser humano de se adaptar a tudo. E deu a primeira semana, assim, hoje, depois do almoço, eu dou uma caminhada pelo campo, normalmente, passo no meio das lápides como se fosse um parque, né? E aí, acabei me adaptando. Na verdade, não é nem como se fosse. É um parque, né? é um parque, literalmente, é um parque. A gente chama lá como parque cemiterial. Isso. Que legal. Porque tem os modelos, né, de cemitérios. Aí tem aqueles que são com os túmulos para cima e tudo mais, que aí é um outro tipo. O nosso Qual que é o tipo parque do... cemiterial. Tem o nome Aí é técnico? cemitério convencional. Tá. Esse que é só um campo com as lápides embaixo, aí chama parque cemiterial. Interessante. E também por causa das árvores, aí tem diversos tipos de árvore, tem diversos tipos de animais, né? Tem uma gama de pássaros lá, parece literalmente que você tá andando no meio do parque, né? E é claro que isso ajuda muito, né, da percepção do enlutado, do cliente. A gente diz lá, né? A gente não vai trazer felicidade para a pessoa, mas vai tornar aquele momento menos sofrível, né? Porque se retira do lugar aquela imagem fúnebre, aquela imagem pesada, densa de filme de terror, né? Que às vezes a pessoa acha que vai entrar no cemitério e vai ver os morcegos voando, vai ver neblina, né? Vai ver um cara de capa preta com uma foice, né? E não é assim. É super tranquilo. Então, Nem no Halloween também, né? Não, nem no Halloween. Tem Halloween lá? Não temos. Não? Temos. Essas comemorações sazonais. Fazer uma festa junina aqui, Vontade de passando. fazer não falta, mas aí pelo estilo do nosso, Acho nosso que negócio pega meio não mal ali, combina né? muito. Talvez se a gente fizesse à noite, botasse um pessoal com lençol na cabeça, não ia dar muito bom, não. Né? Então, foi isso, e o que é interessante, porque uma coisa que a gente estava até falando no off, né? Quando as pessoas pensam no cemitério, acham que a única função que existe é a do sepultador, que abre lá o jazigo e coloca o corpo os corpos dos entes queridos, né? Quando, na verdade, não. É uma empresa com uma estrutura institucional como qualquer outra. Não como qualquer outra, né? Mas, assim, com RH, com área de vendas, área de compras, área de logística, né? Marketing. Então, tem tudo. Às vezes até mais estruturada do que muitas empresas convencionais. É verdade. Até porque acho que essa estrutura ela precisa funcionar para que haja esse acolhimento dos clientes de forma geral, né? Sim, com certeza. É claro que tem vagas que você não vê em outras empresas comumente. Por exemplo, a vaga de cerimonialista é uma vaga específica do cemitério. Como a gente falou, a vaga do sepultador, você não vê em qualquer lugar. A vaga do agente funerário, é só lá, né? Mas as demais áreas são como qualquer outra. Entendi. E você, Bianca, o que você viu de surpresa ali, primeiro dia? Você achando que ia fazer marketing de iluminação e começa a fazer marketing de iluminado. Uma das... Iluminar. Foi muito boa essa. A minha... uma das fases que eu passei na entrevista foi realizar um projeto, né? Na minha situação, o Caio, ele já conseguia ter mais informações do Primaveras, porque a gente já tinha feito um trabalho sobre isso. Quando eu fui, não estava nem ranqueado no Google ainda o Primaveras, né? Então, eu fui lá exatamente como um desses objetivos de crescer, né? A marca, crescer o nome e tudo mais do Primaveras. Então, a gente veio construindo, eu tô lá, vamos fazer 4 anos este ano, e aí a gente foi fazendo essa construção da marca do Primaveras. Então, antes não tinha, eu fui procurar, eu fiz um projeto, né, de gráfico para lá, eu fiz um projeto de mídia online, offline, do que poderia ser feito. E aí, quando eu fui ver, o Primaveras estava lá na 10ª página, assim, né. Então... eu tive eu fui lá como uma cliente oculta, digamos assim, inicialmente, né? Depois que eu entendi o que seria o serviço. Primeiro foi uma empresa oculta. Primeiro, aí depois virou... E aí depois agora é conhecido. Lá agora estamos bem ranqueados na questão de nome, né? Se você colocar lá o Grupo Primaveras, vai aparecer
né? Tanto impulsionado quanto de forma orgânica. Isso daí a equipe fez um trabalho muito bacana lá, né? Hoje eu não estou mais nessa área de comercial, né? Marketing comercial. Hoje eu estou mais para o marketing institucional, né? Mas no começo eu fiz parte dessa trajetória aí também. E eu não tive problema nenhum, apesar de eu também ter tido um luto recente na época que eu entrei, que foi a minha avó. E eu fui uma das pessoas que teve que correr atrás disso com o meu pai, né? Era a mãe da minha mãe, do meu pai que faleceu. Então, ele ficou meio perdido, né? Eu acho que é um momento que só quem passa consegue saber como é que é. E eu que fui o suporte do meu pai. O meu irmão estava viajando quando aconteceu, que meu irmão é mais velho, normalmente ele que faria isso. Mas aí é tudo como acontecem as coisas, né? Deus direciona a gente. E eu entendi como que é difícil e como tem gente pilantra, né, nessa área também, porque é dinheiro que eles querem pegar. E lá no Primaveras foi sensacional. Logo quando eu entrei lá, eu senti que era diferente por conta disso, né? Que eles... Eu não sei, a primeira vez que eu entrei lá, já eu senti paz, né? Porque com a minha avó não foi assim, não foi no Primaveras, né? Foi em outro lugar público que a gente sepultou ela. Sepultou não, fez o trabalho de velar e depois a gente levou para um outro lugar que eu também era um cemitério parque. Então a visão assim do cemitério parque eu já tinha, eu já conhecia e é a visão que é mais presente para mim, não aqueles de outros cemitérios públicos que tem. Muito bom. Então, E tô bem tranquilo. assim, é um tipo de segmento que imagino que vocês atendem ou a pessoa que começa a olhar para isso em algum momento da vida, seja novo ou já com uma certa idade, que entendo eu que acho que é o cenário ideal, né? Quando a pessoa ela entende que assim, é o ditado que eu sempre falo, sempre a primeira coisa que vem na cabeça quando eu ouço a notícia de algum falecimento é que a única certeza da vida é a morte. Morte. Né? Mas a questão é o momento que você vai entender isso, né? Se em algum momento em vida você entende isso, você consegue se preparar para que haja um luto tranquilo ali, numa fase de sepultamento e tudo mais, tranquilo. Só que acredito eu, né? Aliás, até uma dúvida, né? Se a maioria dos casos é de pessoas que procuram em vida ou se são os parentes que procuram após a morte porque a pessoa não pensou, ninguém nunca pensou nisso, tal. É sempre um tabu e tudo mais e acaba no desespero assim, né? Dadas as devidas proporções, indo atrás desse tipo de serviço. Normalmente é desespero mesmo, a palavra. Tá. Normalmente é desespero Não mesmo. é modo de falar, não. É isso Não, mesmo. é isso mesmo. Literalmente, né? Literalmente é o desespero que acontece para muitas pessoas, realmente, para a grande maioria da população, é tabu falar sobre isso e muita gente acha que fechar um plano funerário ou qualquer serviço funerário é chamar a morte. E não é, né? Na verdade, é o contrário, né? Você ficar tranquilo para o pior momento da tua vida, mesmo, assim. E deixa a família tranquila também, né? Porque nesse momento as pessoas às vezes começam a juntar dinheiro de um, pega dinheiro do outro para poder fazer uma coisa verdade. digna ali para esse momento, né? Sim. Então, Exatamente. Mas a gente percebe uma coisa interessante, que é o seguinte, muito do sofrimento que a gente vê lá no cemitério é justamente porque as pessoas não se prepararam durante a vida para lidar com aquele momento, né? É como se fosse uma catarse, sabe? Então você deixa de falar sobre o assunto durante 70 anos, aí quando chega nos 78, né? Aí você... Número cabalístico. É um número intenso aqui. Aí você decide falar sobre o assunto. Aí gera toda essa problemática, né? Então, um dos nossos serviços... Não diria um serviço, mas uma das coisas culturais que a gente apregou lá é deixar claro, assim, para as pessoas que a partir do momento que o colaborador entra na empresa, ele se tornou um multiplicador. Multiplicador do quê? Dessa noção de que o luto, de que a morte, né, precisa ser algo desmistificado. Porque é o que você falou e o que a Bia reforçou. Se você não conversa sobre isso em vida, quando chega na hora derradeira, né, você não sabe o que seu ente querido queria
durante esse período, né? Você não sabe se ele queria ser cremado, se ele queria ser sepultado, como ele gostaria de ser A gente direcionado. trouxe um materialzinho de apoio aqui. Eu já Que posso escrever? é o que a gente mostra lá, que são as 92 decisões que precisam ser tomadas na hora no falecimento. Caraca. E a gente fez isso previamente. Isso é um material que a gente tem de apoio lá para mostrar como que é para quem não está preparado para esse momento. Né? Então, a gente coloca aqui, são 92 perguntas que precisam ser respondidas para esse momento. Que legal. Porque enquanto E, você assim, não... legal de você poder consolidar isso, né? Até Sim. mostrar de uma forma mais prática. E é interessante o número, né? Pô, 92 decisões que você tem que tomar. Ou em Você abre alguns aqui, é anos, grande, ó. ou em algumas horas. Tipo, se não Você dá vai em ser uma obrigado. hora. É, Em algum porque você momento, precisa ó. tomar. Olha lá, o negócio é grande, tá? O negócio são 92 mesmo, né? Então, Gente. tem a parte aqui sobre a notícia do falecimento, como que comunicar isso. Nossa, isso é muito importante. Que é isso, gente. Isso Ali- a gente consegue ajudar também, né, a família em como fazer. Aliás, vocês estavam falando, estava me vindo algumas curiosidades, assim. Bom, acho que até na prévia aqui eu já deixei claro que eu tenho zero apego de falar Sim. de falar sobre o assunto, né? Até o Caio brincou dos 78 anos, que eu já determinei que eu vou viver até os 78 anos. Profetizou. Profetizou. Um Exatamente. dia eu parei, sabe o pensamento de chuveiro, assim? Que você tá, assim, É. viajando, fala... Quando que eu vou morrer? Eu falei, 78, tá bom, porque dá pra viver bem até lá, dá pra, né, tranquilo e tal. Às vezes eu começo até a pensar como que eu gostaria que fosse, assim. Eu não queria que fosse um momento de tristeza, tal, óbvio, vai ter isso, mas Um samba. por mim, vamos fazer um churrasco. Uma cervejinha. A gente já Sim. teve esse tipo de cerimônia, Então, viu? eu ia perguntar, vocês têm Aham. esses planos lá? também? Temos. É. Não são planos fechados que a gente tem. Mas se é uma vontade da família, nós temos as cerimonialistas, né? Que o Caio comentou lá. A função delas também é entender o que gostaria que fosse feito para esse momento. Tem gente que é mais conservador, mas tem gente que não. Tem gente que não. Meu pai, minha mãe, enfim, meu ente foi muito feliz em vida. E o que ele quer é que nós festejemos nesse momento. Então, nós já fizemos lá do Palmeiras. Decoramos lá toda a sala de velório com palmeiras, né? Com verde, As muito urnas, né? verde, as urnas. Colocamos lá, a gente personalizou mesmo o negócio. Uma moça que gostava muito de rosa, colocou frufruzinho. A gente colocou frufruzinho. As meninas fizeram isso belíssimamente. Então, nós temos também, quando é vontade, né, da família. Teve uma colaboradora, a Márcia também, que a mãe dela faleceu. E a mãe dela adorava cerveja. Ela foi cremada e ali na cremação a gente deu cerveja para todo mundo que estava. Fizemos o brinde. Fizeram um brinde. Também isso é muito bonito, né, Caio? Que o RH orienta os colaboradores quando entra, da gente fazer o cordão, né, Caio? Essa parte é sensacional. É muito... Você sabe que tem essas situações, porque um dia o colaborador ele tá atendendo o enlutado, outro dia é ele o enlutado, sabe? Então é uma coisa muito doida, né? Porque nesse sentido a gente também prepara os colaboradores para se ajudarem, para se unirem em prol do colega de trabalho. Então, isso que a Bianca falou, esse cordão de acolhimento que a gente faz, é quando, por exemplo, acontece o velório, né? E aí, durante o cortejo, então, nesse caminho em que o ente querido está indo em direção ou ao jazigo, onde ele vai ser sepultado, ou à cremação, os colaboradores do Primaveras fazem um cordão em volta do cortejo, e se for do desejo da família, a gente aplaude, a gente venera, né? A gente abaixa a cabeça em respeito, e os familiares se emocionam muito quando isso acontece. E nós, Nossa. colaboradores também. E a gente também, que se emociona junto, Sim. né? Então, é tudo muito bonito, e a gente dá muito dessa orientação na integração. Né? O onboarding que a gente faz no Primaveras, ele é muito bem estruturado, tendo isso em vista. E inserir no colaborador a nossa cultura, que é uma cultura que tem que ser de acolhimento. Isso é inegociável, né? Se você vai trabalhar no ramo cemiterial, no ramo de funerária, uma das competências fundamentais é você estar aberto a se tornar uma pessoa de acolhida.
né? De ter uma empatia verdadeira, uma compaixão verdadeira com o próximo, seja você do campo, do marketing, do RH, não importa. Em algum momento você vai ter contato com o cliente. Uhum. E quando você tiver, o ideal é que você saiba como interagir com aquele cliente também, né? Porque até pelo que eu entendi que vocês contaram, né? A própria matriz ali, o local de trabalho de vocês é no parque, né? Não sei. Então, o contato com o cliente, imagino que seja diário, né? Todo mundo, quando chega, entrou no cemitério, você já dá de cara, assim, do lado esquerdo com as salas de velório. E é muito legal, porque você vê exatamente essa cena que a Bianca comentou, né? Numa sala, tá tendo uma festa. Aí na outra, um silêncio absoluto. Aí na outra do lado tem 5 pessoas. Aí na outra tem 40, 50. Sim. Gente lá de fora. Então você também encontra uma multiplicidade de situações muito grande. Até porque as pessoas reagem de forma diferente, né? Situações morte, e emoções luto. também, né? Pois é, então você vê gente que tá totalmente desesperada, como a gente comentou, né? Tem gente que tá em silêncio, tem gente que tá dando risada, né? Gente que tá chorando, mas tá um choro controlado. Então são N situações que a gente vê que a cerimonialista acaba tendo que ter um jogo de cintura para poder lidar com toda essa diversidade também, porque é ela que conduz o processo. Né? Do velório, até o sepultamento, até a cremação, é ela que acaba conduzindo. E tem alguma equipe, eu vou fazer uma assimilação assim, como se fosse uma equipe de bombeiro ali, do tipo, ó, por mais que existe todos os protocolos ali para diversas situações, às vezes pode chegar numa situação incontrolável de alguém passar mal. De alguém passar mal, às vezes de surto mesmo dentro do momento ali da velação. Existe um backstage ali de alguma equipe que está preparada para isso ali também ou não? Nós temos um treinamento que a gente recebe de incêndio, né? Que nesse treinamento a gente tem ali primeiros socorros, como prestar primeiros socorros, e isso em todas as áreas da empresa. Então, nós temos essa primeira equipe para conter a situação ali no momento, só que nós já temos contato lá com bombeiros, com hospitais, nós temos parcerias também, existe um protocolo para esse tipo de atendimento, sim. Não fica ali presencial nas unidades, mas nós temos e é tudo muito próximo, então o atendimento acontece muito rápido. O que nós temos é quando nós realizamos eventos, então Dia das Mães, Dia dos Pais, aí sim, no evento fica uma equipe preparada, a postos ali para realmente se alguém passar mal, tiver esse desconforto, aí já não é alguém da nossa equipe, aí já recebe o primeiro socorro diretamente com os bombeiros. Até porque o maior evento, a maior festa dentro do cemitério é no dia de finados. Olha só, faz todo sentido, né? Mas não é tão intuitivo assim. Sim. A maior quantidade de pessoas que vai visitar o cemitério é no dia de finados. Então, por isso que nesse dia, especialmente, a gente precisa de todo esse apoio. Os colaboradores atuam nesse dia também como voluntários para poder lidar com todo o atendimento ao público, né? Então, é uma movimentação bem intensa que tem no cemitério. Mas eu gostaria de reforçar isso que a Bianca falou sobre o treinamento da brigada, que é uma das frentes que eu acabo conduzindo também, né? Junto com a Tainá, que é do nosso DP, que dá muito valor às ações de segurança do trabalho. No cemitério, isso precisa ter de forma bem regrada. Então, todo ano tem treinamento de brigada. O treinamento de brigada de incêndio dura alguns dias. Aí tem a CIPAT, todo ano. Então, a semana inteira a gente fala sobre vários assuntos ligados a não só a segurança, mas também a saúde, né? Então, a gente fala sobre questões psicológicas, saúde financeira, saúde física mesmo, né? Tem também treinamento da CIPA, tem reunião da CIPA. Então, a gente zela muito por isso, para o colaborador ter as condições adequadas, né? De atender o cliente e também de se resguardar. Sim. Né? Porque atender um enlutado não é uma coisa tão fácil, né? Você pode lidar com várias situações que o cliente pode trazer para você, né? Então, às vezes, você passou pelo cliente no meio da rua ali do cemitério, ele vai te abordar, ele pode aproveitar você para descarregar tudo que ele tem para falar. Né? Ele pode estar passando por várias dificuldades, então ele pode chegar para falar com você bravo, irritado, choroso, e a gente sempre indica, olha, para o colaborador, entenda que não é algo pessoal com você, né? É que você calhou de estar ali na hora que ele precisava e ele vai aproveitar você para isso. Então a gente sempre direciona os colaboradores nesse sentido, para encarar de forma profissional tudo isso. Engraçado, sensível, né? eu tava pensando nessa semana, inclusive, porque, coincidência de fatores aí. Fim de semana eu encontrei com uns amigos, enfim, sexta-feira à noite e tal, e aí, coincidentemente, eram todos, menos eu e uma outra amiga, né? Estávamos em 5, 6 pessoas ali.
a maioria tinha vindo de fora de São Paulo para São Paulo. E aí tava contando como foi essa experiência, né? Uhum. E aí tinha a questão, assim, de vir no caminhão de mudança e tudo mais e tal. E aí, no mesmo fim de semana, o meu primo, que trabalha também com frete, tava fazendo uma mudança do interior para São Paulo. E aí tava contando como foi, né? Trazer a pessoa que tava de mudança e tal. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, o motorista, ele tem uma função paralela ali que é de psicólogo ali, de acolher a pessoa num momento que nem sempre é de prazer, às vezes é uma mudança necessária e tal. Sim. E é difícil isso, né? Então, e ao mesmo tempo também já pescando com isso que você falou, né? Assim, tem uma característica, uma habilidade, vamos dizer assim, que a pessoa acaba desenvolvendo por estar nesse ramo, mas que ela não escolheu isso, né? Ela foi Sim. colocada nisso. E até nesse tempo de alta de NR1 agora, assim, acho que a carreira, a área funerária de forma geral tem um balde de ensinamento para trazer, porque é bem interessante esse assunto. Enquanto qualquer outro ramo, né, até antes, né, de surgir agora as pautas de NR1, de saúde psicossocial e tudo mais, o que era considerado muito risco ali de acidente era voltado para risco físico, químico, Ergonômico, né? ergonômico e tal. E na carreira funerária, assim como outras, né, eu pego também muito exemplo de carreira carcerária, que já tem afastamentos já de 1000 anos já, Sim. né? Mas não era abordado da forma como deve ser, né? Uhum. Então, assim, é como se essas práticas que a gente está vendo hoje que devem ser colocadas em vários outros setores, é algo que já é natural para a área funerária também, né? Sim. Vou pegar aqui o gancho. Eu acho que todos nós acabamos sendo formados um pouco psicologicamente, né? Para lidar com isso. Nós temos lá no treinamento também um treinamento com a psicóloga que é especialista do luto. Eu, como vim do ramo moveleiro, era uma coisa muito, pá, é agora, você tem que fazer. A gente pegava na mente de uma forma muito agressiva falando, né? Que, tipo, tudo é para agora, para o hoje, e, né? Quando eu fui para essa área de death care, eu tive que mudar totalmente minha cabeça, meu pensamento. Então, eu não posso chegar lá e falar assim, gente, morra hoje e ganhe 50% de desconto, né? Não tem como fazer isso. É complicado isso. Pra mim, até uma dúvida, pensando em rotina, assim, porque vamos fazer o marketing da carreira Z. A gente vai vamos gravar vídeo, a gente vai pegar o ring light, colocar embaixo do braço e vai gravar ali. Mas Sim. como é pra você isso? Pra fazer o marketing, porque não dá pra ser, gente, 50% de desconto hoje, morreu hoje, amanhã. Tem que bater a meta. Pra ter uma meta. Até Mas às porque a vezes gente você tem. existe o desconto do plano funerário, assim, você fecha Mas como que a hoje... gente divulga isso? Porque eu Sim. não vejo, eu vejo meme só, eu não vejo alguém Uhum. falando, morra hoje. Aliás, vocês já fizeram meme também? Lá a gente toma muito cuidado com essas É porque coisas. o clima do Não sei. Primaveras é muito respeitoso e tal. A diferente. gente tem esse acolhimento que ele realmente é diferenciado no mercado. Então, a vontade não falta. Tem muita oportunidade. A vontade não falta, principalmente porque o que a gente tinha lá era uma equipe muito gozadora. Então a gente fala aqui, ó, vamos fazer. Só que a gente tem esse código de conduta que não nos permite. Esse só serve pro Culpa brainstorming. dele. Tem o lado criativo olhando. e o lado que puxa as rédeas, entendeu? Então é o equilíbrio, sabe? Então, por conta disso que a gente não faz, mas lá a gente toma muito cuidado realmente na questão das palavras, até porque, como a gente estava falando aqui antes, existem palavras que não podem ser ditas, né, da forma que é mais fácil e que é mais conhecida. Então, a gente tem que trabalhar muito a forma de se comunicar com o cliente. E lá, o que a gente mais comunica é sobre realmente o que vai facilitar ele no futuro. E a gente já tem muita facilidade lá na comunicação para quem, infelizmente, já passou por esse processo de luto. Então, só quem sabe como foi vivenciar a situação é que entende que realmente estar prevenido é a melhor coisa,
né? Então, a gente fala com esses dois tipos de público, porque todo mundo é nosso público lá, né? Então, a gente fala para todo mundo, Talvez porém... seja muito comum, assim, vir a pessoa no desespero e pela situação, pela circunstância, ela pensa, opa, daqui a pouco já vai ter outro aí. Sim, Talvez, para eu não precisar passar por isso, exatamente. já vou me preparar. Tem muita gente que chega lá e... Igual Aliás, meu eu acho caso, que vocês já Primeiro devem filho, ter... segundo filho, né? Já tô... Se preparando, exatamente. Tem gente que fala, pode me deixar em qualquer lugar, né? É o que a gente mais Eu já escuta. morri mesmo. Eu morri mesmo, mas é exatamente isso que também a gente procura mostrar. O problema não é você que morreu, Ó, é aqui, quem ó. fica. É quem fica, Exatamente. 92 decisões. Exatamente, é quem fica. Como é que quem fica vai em qualquer lugar? Como é que vai estar a cabeça daquela pessoa que vai naquele lugar? E depois, nas homenagens, quando você for ali, tem o dia que você vai visitar o ente que faleceu, eu vou para qualquer lugar, sabe? Não. Então, o que a gente mostra lá na comunicação do Primaveras é que você vai estar num lugar de paz, de respeito, de acolhimento. Nossos funcionários são muito bem preparados para esse momento, né? Tem gente, a gente deixa as particularidades de cada pessoa. Tem gente que prefere sofrer sozinho, mas tem gente que quer um abraço. Né? Então, já teve caso de Bianca me oferecer, eu falei, um abraço vai te ajudar? Aí a pessoa só se calou assim, fez assim. E eu fui abraçar a pessoa e eu senti a dor dela, e eu acho que eu pude pegar um pouco da dor dela. E depois todo aquele choro, aquela coisa assim, acalmou, sabe? E é isso que nós lá somos preparados para realizar, né? De novo, eu não quero ficar lambendo o saco de ninguém aqui, lambendo, né, com lambeção, mas realmente o trabalho que o nosso RH faz é um trabalho divino, porque realmente nos coloca nessa situação de que nós estamos lá para ajudar. E a questão de valores, e que eu sempre falo, que eu tô lá por amor também, é isso, sabe? Faz parte da minha missão de vida tá lá. Porque eu realmente sinto que eu tô podendo ser útil para outra pessoa. Muito bom. Sabe uma coisa interessante que a Bia falou? Essa questão do letramento, né? Pensa bem, né? Como que você vai abordar um cliente enlutado? Qual que vai ser a primeira palavra que vai sair da tua boca? Porque dependendo de qual for essa palavra, você pode mudar totalmente a situação. Não, e até o simples, tá tudo bem? Tipo, Pois é. Nenhum tá tom. tudo bem. O mas tom, é isso mesmo. é. E você vê, um desses direcionamentos que a gente dá para todos os colaboradores, tá? É o seguinte, nos detalhes, né? Vai abordar um cliente, ou você está sendo abordado pelo cliente, primeira coisa, nunca dá bom dia, boa tarde ou boa noite. Igual a gente fez aqui, né? Não tá Por bom. quê? Exatamente. Porque se o cliente está lá, é porque não é um bom dia para ele, né? Não é uma boa tarde. A não ser que ele te dê boa tarde. Aí você vai e, por educação, responde, né? Outra coisa, a gente nunca pergunta se tá tudo bem. Porque se ele tá lá, não tá tudo bem. E se ele falar que não tá e começar a desabafar, você vai estar preparado para acolher, ouvir, né, direcionar? Então, a abordagem é: chegou no cliente, olá, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso ser útil? Como é que eu posso te direcionar? Né? Outra coisa que a gente zela muito lá é pelo silêncio. Então, se tem um colaborador que tá lá no final do campo, né? Lá longe, tem outro aqui. Você não vai gritar pro teu colega, ô, fulano de tal, putz, esqueci meu martelo aí em cima, meu, traz aí. Vai Aí, acordar todo mundo que tá dormindo lá na cama. aí essa é a pior das situações, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que Pois foi? é. Ô, silêncio. Então a gente zela muito pelo silêncio, porque a gente acredita que... Acredita não, a gente sabe que o silêncio diz muito, né? Principalmente em questão de respeito. Então, essa questão de falar sempre baixo, não falar alto, na hora de passar na frente das salas de velório, não dar uma de curioso, isso é pra todo mundo, né? Ficar tentando ver o que tá acontecendo lá dentro da sala de velório, não, passar de cabeça baixa, em respeito, né? Então, tudo isso é orientado principalmente dentro da área de treinamento e desenvolvimento, né? Para que a gente possa disseminar essa cultura realmente de acolhimento. Legal. E é um perfil específico de profissional, né? Porque eu tava pensando aqui em tudo que vocês estão falando, assim, tem que falar baixo. Então, na hora da entrevista, eu já preciso identificar se essa pessoa ela não é muito espalhafatosa. Não, olha eu aqui. Não, mas Dá pra passar, eu tava pensando nisso e eu já... Não, Gente, é eu bem me moldado. eliminei ali no primeiro. É. Falei, gente, não pode fazer uma piada. Não existe um momento que eu não venho uma piadinha, que uma graça. Mas você sabe que a gente consegue fazer piada, porque Muita. aí... Essa questão, eu acho que é muito do que a gente vive nos nossos bastidores também, Ari.
Pode ser. né? Assim, a gente é bem, sei lá, bem Sem bem noção. desbocado, é. Eu tinha bem sem noção entre a gente. Eu tinha que fazer uma piada. E eu soltar. Essa questão das palavras, né? Eu aprendi muito nesses processos de offboard. Eu nunca pergunto, tá tudo bem? A pessoa acabou de ser demitida. Ou, você tá bem? A pessoa, pô, não tô, eu acabei de ser demitida. Mesmo que a pessoa quisesse, é uma pergunta que eu não verdade. faço. Sim. É muito difícil. Eu falo, você quer tomar uma água? A gente volta a conversar, a pessoa volta. Aí eu começo ali. Eu não pergunto se eu posso ajudar, mas eu sempre trago isso. Como que a gente vai fazer? Quais são os próximos passos? O que você estava pensando? Mas o tudo não tá bem. Tudo bem. Pelo menos no demissional ali, não tá tudo bem. Sim. E aí você chega pra pessoa e fala, e aí? Não tá tudo bem, né? Tipo, Bom Mas dia, você bom sabe que que às acabou vezes de eu me morrer. pergunto, como é que eu vim parar aqui, gente? Olha eu, porque eu falo alto, é do meu ser. mas acho Mas que lá são a momentos gente- e momentos Exatamente. também, né? Isso que eu falo, Sim. você consegue modular, Bia. Sim, Então, quando tá sim. entre amigos, entre a gente conversa, É. fala, brinca, né? Sai pra beber, sai pra se divertir. Agora, quando tá com o cliente, a gente tem uma E parte esse, diferente, e esse é. momento é extremamente necessário, de novo, pensando na saúde mental de quem trabalha com isso também, né? Às vezes você está num momento difícil, se você vive num ambiente que esse momento difícil ele é retroalimentado, a pessoa vai adoecer, é fato. É. Vou pegar de novo o exemplo de carreira carcerária, assim, que eu tive contato com algumas pessoas que, acho que não todas, assim, mas a maioria delas o contato foi, estou afastado, e já estou afastado há alguns anos. Por quê? É um ambiente que pesa bastante para a pessoa que trabalha e além de pesar, ele não tem vamos dizer assim, essa oportunidade de descarregar esse peso. Porque o contato com o encarcerado, ele é tenso, e o contato com o carcereiro também é tenso. Sim. tem que ser o tempo todo. É tenso o tempo todo, né? É. Se a gente pega o exemplo assim, e óbvio, a gente está fazendo um recorte aqui de uma das empresas do ramo, e acho que já fica a dica também para outras empresas que de repente forem ouvir o episódio, de que isso é importante, né? Esse equilíbrio, mas sempre com um respeito muito grande para o cliente, né? Para quando você está na linha de frente. Que acho que é importante. Acho que eu já estou pensando aqui que talvez eu tenha condição de entrar já, tá Tem vendo? 92 É, viu? decisões aqui que você vai Isso. Começa por Gente, estamos quase lá na linha de chegada, mas eu queria aproveitar para a gente falar sobre a jornada, né? Que acho que na jornada, a jornada que eu digo assim, aconteceu o falecimento. Eu acho que existe uma trajetória aí que vai passar por alguns profissionais que seria interessante para quem estiver ouvindo, assim, entender e conhecer um pouco de qual tipo de profissão que existe, como que passa, como que chega, tal, para a gente ter essa visão mesmo da carreira no setor. Então, por exemplo, primeiro contato, né? O parente, óbvio, né? Não vai ser o falecido que vai entrar em contato. Sim. Ele Esperamos liga que num número, manda uma mensagem, como que funciona? Funciona assim. Primeiro que a gente não escolhe onde vai falecer, né? Então pode ser no hospital, Sim. numa casa, no ML, na rua. O primeiro contato é com o agente funerário. Tá. Então o familiar vai lá, aciona o Primaveras, via WhatsApp, ou no cemitério, né? Aciona o cemitério, e aí chega esse agente funerário. É interessante que quando o agente funerário chega, o primeiro contato dele com a família recebe ele como se fosse um anjo. Por quê? A gente sabe que o estado de luto, muitas vezes, uma das fases é o choque. A família fica em choque. A família não quer saber de quanto ela vai gastar, não quer saber de burocracia, e a burocracia é grande. Dentro do ramo funerário, a burocracia é enorme. A gente E natural, né? Porque natural. A gente costuma brincar que a burocracia para morrer é maior do que para nascer, né? verdade. Então a família não quer saber disso. é qualquer contrato. Se contratar é fácil. Para você sair do contrato. Pois é, aí o bicho pega. Ainda bem que resolvendo sou eu. Pois é, você Hoje delega, em dia né? você já sai até com CPF. Nasceu no mesmo dia, você já tá lá com o nome registrado, CPF. É rápido, fácil, né? Então, quando o agente funerário chega, é um alívio para a família, porque ela sabe que ela vai ser direcionada. Ela vai ter exatamente essa direção, né? Então, é ele que vai fazer toda a parte burocrática, levar em cartório, fazer a parte documental, né? Ele que muitas vezes conversa com o médico para ver a questão de atestado de óbito e tal. E, desculpa te cortar, Claro. Em situações paralelas, por exemplo, num sepultamento público, por exemplo,
esse papel do agente funerário, ele é designado para um ou alguns parentes ali, né? Da Geralmente tem pessoa. um parente que é Que definido acaba pra... assumindo, né? Isso, que é a ponte, né? Que vai ser Porque se for mais de 2 pessoas, 3 pessoas, aí fica difícil a comunicação. Então, tem ali uma pessoa, a gente entende, né, qual que é a pessoa que tá numa condição um pouco melhorzinha para poder fazer essa comunicação, e aí o agente funerário faz isso. Então, E ele esse agente chega- é uma pessoa que já tem experiência também na área, né? E aí tem os cargos, né? Então, tem, por exemplo, o auxiliar de funerária, auxiliar de agente funerário, ele entra para trabalhar no cemitério, ele não precisa necessariamente ter uma experiência, mas precisa pelo menos ter uma carta para poder dirigir, né? E ele faz esse tipo de serviço. Então ele chega, faz o trabalho junto com o cartório, faz a remoção, que a gente chama, né? Então, Faz o trabalho meio que de despachante ali, de documentação e tudo isso, mais, documentação e do corpo também. Né? E do corpo também, do documento e do corpo, que é fazer esse transporte do corpo do hospital, da casa, do IML, até onde vai ser velado, até onde vai ser sepultado, que é o cemitério, né? A diferença do auxiliar de agente funerário pro agente é um procedimento muito específico chamado tanatopraxia. É um palavrão, né? Mais uma para o nosso Eu dicionário. assisti alguns vídeos só. Então, porque é um palavrão, né? Tanatopraxia. O que é a tanatopraxia? É basicamente um dos procedimentos para você poder acondicionar o corpo. Né? É um trabalho que é feito em cima do ente querido que faleceu. Então você tem lá, desses procedimentos é a tanato, o outro é o acondicionamento, o outro é o embalsamamento, né? Então a diferença de um cargo para o outro é essa questão da tanatopraxia. O cara que tem esse curso, ele já pode ser colocado como agente funerário. Então, além do translado, da remoção, ele faz esse procedimento. Isso tá dentro dos pacotes? Porque alguns vídeos que eu assisti, o pessoal, faz o cabelo, coloca uns cílios, pinta a unha. Eu falei, eu quero esse completão. Me deixa com cílios lá, bonitinho. Isso vai depender do grau de conhecimento que aquele colaborador tem, o grau de certificados, de cursos que ele fez, né? O procedimento mais simples é o acondicionamento, que é basicamente chegar, limpar o corpo, né? Vestir o corpo, porque aí tem a roupa que a família disponibiliza, né? A família fala, eu quero que use essa roupa. Aí, o auxiliar pode fazer isso, ele pode vestir o corpo e colocar dentro da urna. A gente não chama de caixão, a gente chama de urna, tá? Tem alguns termos que a gente acaba mudando. O técnico de tanatopraxia, que é o agente funerário, ele já faz um procedimento a mais, que é retirar, drenar o sangue do corpo e injetar um fluido conservante. Isso ajuda a postergar, manter o estado do corpo, né? Postergar a decomposição do corpo. E aí pode ir pro velório, que não vai ter cheiro, não vai ter aquela cena que às vezes a gente vê em outras situações de líquidos vazando do corpo, né? Então, é um tratamento mesmo que aquele agente faz com o corpo. E tem um terceiro procedimento, que é esse sim um pouco mais avançado, que é o embalsamamento que eu citei, que é o acondicionamento, mais a tanatopraxia, e mais um outro procedimento que é de drenar os conteúdos de dentro dos órgãos. Então, de dentro do intestino, de dentro do estômago, né? Espero que não tenha ninguém almoçando, jantando aí agora, né? Mas ele faz isso por quê? Para conservar ainda mais o corpo. E aí esse corpo ele pode ser conservado até durante semanas ou meses. Isso a gente geralmente faz para um corpo que vai fazer um translado, que vai sair do país ou que vai para outros estados, né? Então é necessário isso. Velórios de famosos, por exemplo, que às vezes fica... Tem também, né? E aí é interessante saber isso, que eu ficava me perguntando. Eu falei, gente, mas e aí? Pois é, e por incrível que pareça, tem muita gente que quer participar desse cargo, tá? É que parece muito específico, né? Você pensa, puxa, mas quem é que vai querer fazer isso? Tem muita gente que vai atrás, tá? Tem. Muita gente que vai atrás do curso. E inclui isso que você falou, de fazer a necromaquiagem, que a gente chama, né? Porque tem familiar que pede para usar uma base específica na pessoa que faleceu, no ente querido, ou fazer uma sombra específica. E tem familiar que fala, não quero nada. E aí a gente sempre vai atender o que a família pede. Às vezes é um batom que o familiar pede para passar. Fala, a minha mãe, ela sempre usou esse batom vermelho. Você consegue passar nela? Aí vai lá o técnico com todo cuidado e passa o batonzinho. Tem também uma outra técnica que é a reconstituição facial. Essa também é um pouco mais avançada. Então, por exemplo, se é um corpo que vem de um acidente, às vezes, né? E a face se desfigura, o técnico tem esse trabalho de tentar reconstituir para poder fazer o velório com a tampa da urna aberta, a tampa do caixão aberto. Né? Então, isso o agente funerário também faz. E não tem IA que vai fazer isso. Esse cargo a IA ainda não vai substituir, tá? Ainda não vai substituir. E aí, então... Qual que é o nome desse cargo? É o mesmo? O agente funerário. É o próprio agente? Agente funerário. Né? Só os termos. Nossa, que o agente mudando. é a mesma pessoa que recebe o primeiro contato
é a pessoa que vai fazer esse preparativo do corpo também. Tanto é que tem vários, né, Bia? Isso. São vários profissionais. Né? Pode ter uma situação também onde nós temos atendentes especializados que vão dentro do hospital. Os médicos, eles não gostam de dar notícia do falecimento. E aí nós também temos uma equipe treinada, onde a gente recebe essa notícia e nós noticiamos para a família o falecimento do doente. E aí acontece o primeiro contato e aí o agente entra nessa sequência que o Caio falou. Caramba. Ai, difícil. Não, e é interessante porque, assim, se a mesma pessoa que recebe o primeiro contato é a pessoa que faz o preparativo, ela faz esse preparativo também com, vamos dizer assim, com o sentimento que ele recebeu desse primeiro contato também, né? Pois é, pode acontecer de ser a mesma pessoa, mas pode acontecer de não ser também. Sim, Lê, porque imagino. se for, por exemplo, um dia de muita demanda, a gente acaba dividindo, né? Então, às Aham. vezes, o auxiliar, que é o que vai fazer a remoção, né? Então, ele traz do hospital. Quando o corpo chega no cemitério, já tem um outro técnico preparado só para fazer isso. Tá. Lá. E essas funções mais específicas exigem curso, certificado, ou não? Para o auxiliar, tem a questão do ensino médio completo. Tá. Né? Mas ele não precisa ter nenhum outro curso, só a questão de ter a carta para poder Sim. dirigir, né? Agora, para o agente funerário, sim. Ou ele já vem com um curso, ou se, por exemplo, ele é um auxiliar e ele quer virar um agente, né? A gente faz todas as avaliações, avaliação de período de experiência, tudo mais. Claro, ele vai precisar de um período de experiência na área, né? Pelo menos um aninho ali na área, né? E aí ele tem a oportunidade de fazer esse curso pelo Primaveras. Aí a gente organiza direitinho, vê a questão da disponibilidade também da escola, né? E capacita esse colaborador para fazer isso. Interessante. Né? A nossa diretora tem, né? Pois a nossa diretora de RH, ela fez questão de fazer esse curso de tanatopraxia para poder entender como é que funciona. Cara, Então, hoje, se a gente estiver precisando de algum técnico, pode chamar ela que ela tem a certificação necessária. Pois é. muito bom. Eu achei muito interessante quando eu comecei a assistir os vídeos de Thanato. Eu falei, gente, deixa eu colocar aqui, ó. Me coloca com cabelo. Coloca com cílios. Faz o negócio direito, senão eu volto aqui. Pois é. É muito legal. E tem muita gente que... Porque os vídeos dos podcasts são super acessados, assim. O pessoal Sim. super se interessa. Porque é novidade total, Sim, né? nós temos muito criadores de conteúdo hoje sobre esses assuntos de death care, né? Não, assuntos a funerários. minha namorada ficou louca. Falou, pô, mas você não avisou que era hoje que você ia gravar esse episódio? Porque ela também Ela gosta. é uma entusiasta da área. Olha. Que O bacana. turismo pra ela é visitar. Tem um Visitar cemitério, né? Vai lá Ela no fez- Primaveras, a gente tem o Memorial dos Mamonas Assassinas que É estão lá nada. com a gente. Gente, Já une o útil ao agradável. Vamos lá, eu mesma faço esse tour com ela, tá convidada. Pronto, tá aí. tá o convite. Beijo, convite, Dani. Dani. Já tá o convite feito já. Vamos lá, Dani. Que legal. E aí, saindo desse preparativo, o corpo ele já vai para a cerimônia? Como que é o processo? Aí ele Isso, vai... claro, assim, desculpa cortar, Imagina. já anterior ao processo de ML, que tem de reconhecimento, muitas Isso, vezes, né? né? É que aí esse processo não é feito pelo cemitério, né? Sim. É feito pela família, pelos profissionais da saúde, né? Externos, dos hospitais, do IML, né? E muitas vezes com apoio do agente também. Com né? apoio do agente, né? Sim. Com apoio em relação à burocracia do agente, né? Uhum. E aí, então, depois que o corpo ele é tratado pela tanatopraxia ou outros procedimentos, ele vai pro velório. E aí, quem assume esse papel, então, sai da mão do agente funerário e vai para cerimonialista. Uhum. E a cerimônia... A gente costuma brincar o seguinte, né? Que os colaboradores vão se tornando pontos de apoio. Então, no momento, o ponto de apoio da família é o agente funerário. Outro momento é a cerimonialista. E assim vai indo. Até construir, se a gente puder fazer uma analogia, uma ponte, né? Onde a família vai poder caminhar e chegar até o momento do sepultamento, né? Então, a cerimonialista é quem passa, né, a assumir esse processo. Ela que vai guiar a família sobre como vai ser o processo. Tem famílias que optam por fazer o velório depois do sepultamento, ou famílias que optam por fazer o velório e a cremação, né? E aí a cerimonialista vai explicando como é que isso é feito, porque isso também gera muita dúvida. O que é uma cremação, né? O que é um sepultamento? Tem gente que às vezes não opta pela cremação porque ainda tem uma visão muito deturpada da coisa. Acha que o corpo vai ser cremado com outros 15, 20 corpos juntos. Tem muita gente que fala, nossa, mas peraí, eu vou cremar meu ente querido, quem garante que as cinzas que eu vou receber vai ser dele? Quem garante que não é de outra pessoa, né? Então ainda tem um imaginário popular muito distorcido sobre isso. E aí a cerimonialista vai lá e acolhe, explica.
muitas cerimonialistas são psicólogas. A gente costuma dar preferência para esse tipo de especialização. Psicologia, assistência social, comunicação social, né? Porque aí sim, ela vai precisar ter um preparo para poder, além de direcionar, acolher esse cliente enlutado. Cara, Né? interessantíssimo. Eu não sabia. Olha, uma coisa que eu não fazia ideia. Psicólogo, assistente social. Precisa, né? Porque é todo dia, né? Você vai trabalhar todo dia com diversas famílias diferentes e, como a gente falou, com essa multiplicidade de ocasiões que podem acontecer, né? A gente já teve casos, inclusive, de familiares brigando dentro da sala de velório. Então, é um filho, igual a gente tá aqui, um filho brigando com o outro, a urna, o caixão aqui no meio, com o ente querido, né, aqui no meio, e um brigando com o outro, porque um quer a herança, o outro quer o carro, assim. o outro quer a casa. Mas nessa hora, gente. O dia que eu Pode ter cheguei... advogado, então, cerimonialista também. Não pode, não? É outra coisa. Já coloca lá. Outra competência. O Né? dia que eu cheguei na empresa, tava tendo um barraco lá. Pois é. Gente, imagina. De duas porque senhoras. famílias que É. pessoa Aí, tem- Caio, já avisa o RS lá, o recrutamento de seleção, pode incluir advogado. Na definição de cargo, né? Não, advogado como possibilidade de cerimonialista. Sim. Um diferencial, Um ter diferencial. direito, uma formação. Pois é, não, mas é um trabalho... todos os trabalhos são louváveis, inclusive do cemitério, né? Do agente funerário, da cerimonialista, do sepultador. Nossa, é fundamental. o É, trabalho do eu ia sepultador, chegar nesse né? lugar. Então, por exemplo, no cerimonialista também existem as pessoas que dão apoio ali para organizar, fazer a decoração do velório, aí volta pro auxiliar funerário, ou não? Assim Ou é outra pessoa? Assim que o velório termina, o velório ele pode durar, assim, é muito relativo, né? Tem velório que dura 1 hora, a pedido da família, tem velório que dura 6 horas, né? Então, o velório terminou, aí tem a parte do cortejo. É mais um termo, né? O que é o cortejo? É basicamente o caminho que o corpo faz da sala de velório até o campo onde vai ser sepultado, ou até a cremação, ou até outro cemitério, porque tem família que opta por fazer o velório num cemitério e o procedimento final em outro cemitério. Então o cortejo também pode ser um cortejo externo, né? Se for até o sepultamento, aí sim, vai o carro funerário na frente, quem vai pilotando ou é o agente funerário ou auxiliar funerário, né? É um carrinho elétrico que a gente tem lá, né? Então, para aquele lá não precisa nem de carta, porque ele chega a 10, 15 km por hora, só isso, né? Aí a urna vai em cima do carrinho, as coroas são postas em cima do carro, a família vai atrás e na frente vai o agente funerário, junto com a cerimonialista e um violinista. A gente faz questão de oferecer violino para as famílias, né? Eu não sei se são todos os cemitérios que tem isso, né? Mas a gente sabe o impacto que o violino tem. Só pelo instrumento, né? Por si só, ele já traz um impacto muito forte, porque é muito bonito. Então, a família escolhe as músicas e o violinista vai tocando, né? E aí, quando chega, então, para fazer o sepultamento, tá lá o sepultador esperando, né, para poder fazer esse trabalho. É importante destacar, Lê, que no campo tem diversos cargos, tá? Não é só o sepultador. Então tem o pedreiro, que é quem constrói o jazigo. Olha só, nem imagina que tem pedreiro no campo. Pedreiro é o cara que constrói o jazigo. Tem o agente de obra, que é o cara que ajuda o pedreiro. Tem o agente de campo, que é o cara que ajuda o sepultador. Aí tem o sepultador, que é o cara que desce no jazigo, né? Ou na cova, como se diz por aí, né? Desce no jazigo para poder fazer a alocação da urna, do caixão, né? E tem também o jardineiro, que cuida do paisagismo do campo, né? Então tem todos esses cargos também. E na cremação é o sepultador também ou é outra função? Na cremação é um operador de forno. Né? Quem conduz a cerimônia de cremação é a cerimonialista. Aliás, é uma cerimônia muito emocionante, né? Seja do seu familiar ou de outro familiar, você vai estar lá presenciando, você vai chorar. Porque é muito bonito. Às né? vezes acontece, assim, na hora do almoço, falar, tem um tempinho aqui de intervalo, vou lá acompanhar uma Queria cerimônia e chorar. tal. Olha, chorar. Não, às vezes pela... Mas Tem gente que contrata pessoas para chorarem, mas... tem isso. Aí, viu? Vocês não têm também? Sim. O chorador? Na verdade, a gente recomenda que pelo menos uma vez o colaborador assista uma cerimônia. Mesmo que ele não tenha passado por isso, mas para que ele veja como que é. Né? Porque a cerimonialista, ela conta a história da pessoa que faleceu, do ente querido, traz à tona vários casos, né? Para tentar deixar um ambiente mais leve. Se a família for uma família religiosa, a cerimonialista, ela já tem na ponta da língua várias orações. Que Que legal. ela já sabe, ela recita, ou ela chama familiares para poder falar, discursar, né? Então ela faz esse trabalho. A gente sabe que no cemitério, a religião tem um papel fundamental, né? A gente adotou uma política de ser um lugar ecumênico. É diferente do laico, né? O laico, ele é neutro para todas as religiões. O ecumênico é aquele que aceita todas as religiões. Então tem isso também. Às vezes uma sala de velório é uma cerimônia evangélica. Na do lado, uma cerimônia ateia. Na do lado, um bandista. Na do lado, candomblé. E assim por diante.
né? E a cerimonialista, ela é preparada para poder lidar com essas diferentes culturas também. Terminou a cerimônia com ela, aí sim vai pro espaço da cremação. O corpo ele não é cremado imediatamente, ele é alocado numa câmara fria, ele entra numa fila para ser cremado, porque muita gente acha isso também, né? Terminou a cerimônia, no momento seguinte, sai a fumacinha da chaminé, já é o teu ente querido. Não, não é assim, né? Ele entra numa fila de espera, porque é um corpo por vez. Então não tem esse mito de que você vai cremar 50 pessoas por vez, é um por vez, e aí depois você é chamado, quando a cremação já foi feita, para vir retirar cinzas. Quem faz questão de entregar cinzas também é cerimonialista. Porque é ela que acaba fechando o ciclo, Sim. né? Ela fez a cerimônia, é ela que entrega as cinzas para a família. E processos de exumação de corpo. Ah, legal. Exumação é um outro processo que a gente tem também, né, Bia? Sim. Quem faz exumação também é o sepultador. Tá. Essa é a principal diferença desses dois cargos, do agente de campo e do sepultador. Para você ser um agente de campo, você só precisa ter ali um ensino fundamental completo, você já consegue começar a trabalhar, né? Então você vai dar apoio para o sepultador na hora dos sepultamentos, você vai higienizar as lápides, né? Então você vai fazer esse tipo de trabalho mais superficial, mas superficial que eu digo no cemitério, né? Sim. No campo. O sepultador é o cara que vai descer no jazigo. Ele é o único colaborador que tem essa Autorização. possibilidade de descer, porque aí ele já tem uma competência a mais, já tem mais experiência, né? Claro, sempre paramentado, com todos os EPIs necessários, porque senão ele corre riscos também, né? E aí ele desce ou para fazer o sepultamento ou para fazer a exumação. E a exumação, a gente diz que é uma caixinha de surpresas, né? Porque você nunca sabe como vai estar aquele corpo depois de 3 anos. Normalmente é assim que a gente faz. Depois de alguns anos, a gente vai lá e exuma o corpo, né? Então, por exemplo, se for um corpo de um ente querido que veio de um câncer, passou por vários processos de radioterapia, principalmente quimioterapia. Esses químicos, eles ajudam a conservar o corpo. Então, muitas vezes, depois de anos, o sepultador, ele abre a urna, né? Pra ver como é que tá o corpo lá dentro, e às vezes o corpo tá íntegro, depois de anos. Na Não época decompôs. da Covid também teve muitos casos de exumação que o corpo estava semi-intacto, que a É gente chama. mesmo? Sim. Exatamente por conta de todo esse. Foi um caos lá na época, né? Mas foram feitos os tratamentos e tudo mais, embora tinha os protocolos de segurança lá da época, né? E depois que deu o tempo previsto para fazer essa parte das exumações, a maioria dos corpos estava semi-intacto. Caramba. E aí a gente viu depois até na equipe de atendimento, quem tinha o jazigo lá particular conosco, a gente estava dando um tempo para entrar em contato com esses familiares, exatamente para não acontecer essa situação dele estar semi-intacto e aí o familiar ter aquela, né, aquela dor ali. Porque assim, Lê, Yari, a gente não pode fazer uma exumação ou sepultamento sem a presença de pelo menos um representante legal daquela família, daquele ente querido. Então precisa estar alguém lá acompanhando, né? E a gente avisa, ó, a gente vai fazer exumação, então é importante que você saiba que o procedimento é esse, que a gente pode encontrar essa situação, então o familiar ele precisa estar preparado também. Esse cenário que a Bianca disse, do corpo estar semi-intacto, é um dos cenários mais impactantes. Por quê, né? Você geralmente imagina que quando você vai exumar um corpo, ou seja, retirar os restos mortais, que só vai estar os ossos, e vai estar tudo bem. Quando o corpo está semi-intacto, o próprio nome diz, né? Ele está mais de um lado do que do outro. Então, às vezes, você encontra ossos expostos, mas também tem tecido mole, tem os órgãos ainda, né? Fora a questão do odor, do cheiro. Tem situações até, de novo, o pessoal que tá almoçando, cuidado, tá? Ou jantando, né? Vai saber. Que o sepultador, ele abre e tem como se fosse... Eu vou tentar amenizar o máximo a situação aqui, mas é como se fosse uma sopa. Então, você encontra o caixão, né? A urna, o líquido lá. Se a pessoa estiver tomando sopa agora, É pior terminando aqui, a gente sai, sai pra comer mocotó, tá tudo certo, né? Então, às vezes, o sepultador... Mas é importante reforçar isso, porque é uma coisa que o sepultador encontra, e ele precisa estar preparado para encontrar com isso. Sim. É claro que na exumação, os EPIs são totalmente diferentes. Ele veste uma roupa como se fosse uma roupa de astronauta, tá? É um macacão da cabeça aos pés para ele poder se proteger de tudo. Antes de ele entrar no jazigo, ele abre o jazigo, ele afere os gases do jazigo, vê se lá tem oxigênio suficiente. Porque pode acontecer de você descer no jazigo e sufocar com a falta de ar
lá do espaço, porque é muito Caramba. tempo fechado, né? Uhum. Então acaba o oxigênio, você pode sufocar lá embaixo. Então tem essa medição, ele entra paramentado e pode encontrar cenas como essa. E aí se ele encontra, o familiar que tá supervisionando fala, ó, senhor, senhora, é melhor você se afastar um pouco, porque a gente tá fazendo exumação, e a cena que a gente encontrou aqui é assim, é claro que ele vai ter todo jeito para comunicar Sim, esse cliente. Então a gente encontrou essa situação e deixa a gente fazer o procedimento, depois a gente alinha certinho com você. E são momentos que ele pode encontrar. E aí Vale na... incluir aqui também, desculpa, só a equipe de engenharia que a gente também tem, né, sobre isso, que cuida também dessa parte do campo, da aferição que o Caio comentou, que eles veem sobre os gases e tudo mais. Tudo isso é bem controlado e a gente também tem essa questão muito forte de ser sustentável, né? Então, a gente toma muito cuidado com essas coisas também. Tem uma equipe dedicada para isso. Tem um mito que as pessoas acham o seguinte, que o sepultador, quando ele vai fazer um sepultamento, ele vai, na hora, na frente do cliente, cavar 7 palmos embaixo da terra e vai fazer um buraco ali na hora. Isso é coisa de filme, não existe. Quando o sepultador ele vai fazer um sepultamento na frente do cliente, o jazigo já está construído. Por quem? Pelos pedreiros. É aí que a atuação do pedreiro entra em cena. Ele constrói toda a estrutura do jazigo com 4, 5, 6 gavetas, que a gente chama, né, para poder alocar as urnas. E aí, quando o sepultador ele vai abrir um jazigo, ele cava 1 palmo, 1 metro de terra, né, tem as tampas de concreto, ele abre as tampas e todo o jazigo já está construído embaixo. Né? Então, o papel da engenharia, que é a mesma área da obra, né, dos pedreiros, é esse de preparação da estrutura antes. Interessante. Já olhando o processo como um todo, né? Já Porque olhando o daqui processo 3 como um anos vai ter o trabalho de exumar. Isso, exatamente. Legal. Gente, adorei hoje. A gente Muito precisa ter uma legal. segunda vez. Olha só. Pra gente fechar, queria que a gente pensasse, né? E até curiosidade de vocês também. De todo esse fluxo, qual que é o cargo que vocês entendem, assim, que vocês mais admiram? Fala, olha, pela experiência que a gente tem, o contato, ou até pelo que a gente ouviu aqui, qual que é a função ali que vocês falam, cara, essa daqui eu tiro o chapéu? Sem desmerecer ninguém, mas assim. A minha. Tem muitas, mas eu acho que, na minha visão, a equipe de atendimento direto ao cliente ali, com as cerimonialistas, gente, tem dias ali que se... Meu amigo falou, ficou até sem palavras, né, Bia? não Porque tenho, é o que porque acontece. eu que não estou direto com clientes, às vezes me emociono quando eu vejo a situação de uma criança, por exemplo, que falece. Gente, eu tiro o chapéu mesmo, assim. Não desmerecendo ninguém, Sim. que todas as partes ali são realmente, mas eu acho que você conseguir estar bem, acolher o cliente, vendo aquela situação que ele está passando, para mim é uma preparação emocional descomunal. Para mim também é muito difícil, Lei e Ari, escolher uma função só, né? Eu destacaria o agente funerário, a cerimonialista, o atendimento ao cliente, o sepultador, mas o trabalho que o sepultador faz assim, é fenomenal mesmo. Ontem a gente estava tendo um podcast com a nossa diretora de RH, Letícia, e ela contou um caso de um sepultador que hoje é encarregado. Então ele entrou como agente de campo, virou sepultador, virou subencarregado e hoje é encarregado, né, do campo. E teve um caso envolvendo ele que foi o seguinte, uma família estava sepultando uma criança, né, uma criança de pouca idade, e aí a urna da criança é diferente também, né? A urna da criança é quase o tamanho desse papel. Então, só de você ver a urna já é um impacto tremendo, principalmente para quem é pai, né? Então, você vê a urna lá. E aí, o que aconteceu nesse sepultamento? Tava a família, o sepultamento ia começar a acontecer e começou a chover. Né? Começou a chover e no campo, assim, é um lugar que tem uma tenda lá que a gente coloca durante o sepultamento, mas não tem muito lugar onde você pode se abrigar, né? E aí, o sepultador vendo aquela situação, a família aflita já porque tava... Né, sepultando uma criança, vendo que estava chovendo, caindo água em cima da urna, o que ele fez? Ele fez questão de pegar a urna, ele tirou o casaco dele, enrolou a urna no casaco dele, para poder secar a urna e manter a urna protegida até o momento de descer com a urna na... Até dá um negócio na garganta, né? Mas então, você veja, né? Como o sepultador precisa ter esse tato também, né? Essa sensibilidade para poder entender
Duas coisas. Primeiro, que ele tem um procedimento padrão para seguir, porque o acolhimento também tem a ver com a qualidade do serviço. Não adianta você só praticar o acolhimento, ser empático, se o seu serviço não tem qualidade, né? Então, é importante que ele entenda que ele precisa seguir as regras, seguir o procedimento padrão, mas também tem esse lado da compaixão, de entender a necessidade de cada cliente. Então, se eu pudesse falar, eu diria o sepultador. Né? E aí, Ari? Eu vou de cerimonialista. Acho que todos extremamente importantes, assim, e agora eu consigo ver, porque pra mim era o sepultador. Existia o sepultador maior. Não conseguia olhar, assim, tão amplamente, mas a cerimonialista, pra mim, é de um controle emocional, todo mundo, né? De um controle e um equilíbrio emocional gigante, mas se pudesse no top 1 ali, cerimonialista. Eu tava também com a cerimonialista na cabeça. Eu pensei assim, um que eu achei que era mais foda, assim, de fazer, e um outro que certeza que eu não teria condição de fazer. Sepultador, Não posso. Sepultador. Só que agora, depois dessa, Caio, você quebrou a banca agora. Mas sepultador realmente é uma função... assim, a pessoa tem que ter um preparo, né? Nem só um preparo, né? Eu acho que é uma manutenção também da sua profissão ali que é de tirar o chapéu mesmo. Vou só fazer uma observação. Um dos trabalhos do RH, a gente diz que é o cuidado com quem cuida. O cuidado com o cuidador. O que envolve esse trabalho? Além dos treinamentos que a Bia citou, né? Então a gente tem treinamento de luto, a gente contrata uma psicóloga para treinar as pessoas sobre o luto, ensinar sobre as fases do luto, os tipos de luto, tudo isso, né? Um treinamento sobre imersão à cultura, então a gente pega os colaboradores e fica um dia inteiro com eles só para falar sobre essa cultura de atendimento, né? De acolhimento. E tem também um trabalho com uma consultoria psicológica que a gente disponibiliza para os colaboradores, que às vezes não estão no dia bom, enfrentaram, assim, situações de clientes muito complexas, né? E estão, assim, e ficaram meio abalados. Esse colaborador chega até o RH, a gente aciona essa consultoria e ele tem contato direto com uma psicóloga. Legal. Para poder fazer uma primeira acolhimento. Então, é todo esse cuidado que tem para manter esse sistema todo que a gente comentou funcionando bem. Muito bom. Podemos encerrar, gente? Podemos, Sim, mas vamos lá. antes a gente quer entregar uma lembrança. Claro, né? Vocês. Claro. Obrigado. Muito obrigada. Imagina, né? São materiais que a gente tem lá. Inclusive, aí você estava falando sobre a questão de você querer já deixar tudo encaminhado, né? Para a questão dos seus filhos. Aí a gente tem o mini legado, né? Que é onde você deixa descrito todas as suas vontades em vida, né? Para quem ficar aí te ajudar a cuidar disso. E não ter que ter essas decisões tão complicadas, né? Das decisões. Que legal, gente. Esse que você pegou foi um jogo que a gente construiu junto com as nossas psicólogas, né, do luto, que nos ajudam. Que é realmente para a gente, em vida, conseguir conhecer melhor quem está com a gente. Então, são perguntas que relembram a infância, né, sobre que ajudam a entender nossa personalidade e faz aproximar realmente a família com os amigos, enfim, aí o melhor momento. Nossa, gente, E adorei. muito desse material a gente entrega para o colaborador quando ele entra no Primaveras. Olha. Que é a questão da Aí, ó, naturalização. estamos contratados. Que é a questão da... Mas é a questão da naturalização que a gente falou, né, Lê? A naturalização desse assunto, né? Então, se o colaborador puder ter contato com isso desde quando ele entra, então esse processo fica mais fácil ao longo do caminho. fácil. Inclusive com crianças, tá? Aí esse livro serve para isso, né? Que legal. Abordar esse gente. assunto com crianças é fundamental, tá? Tem gente que tem muita dificuldade de tratar isso, como falar sobre a morte com a criança, né? Falar que vira uma estrelinha é lindo, né? E realmente é um jeito lúdico que a gente ainda comenta. Porém, aí, com essa cartilha leana, a gente consegue se aprofundar um pouquinho melhor, né? E demonstrar de forma lúdica como Tem uma que é o recomendação de enfrentamento idade do luto. essa cartilha para criança? Não, na verdade... Vou testar com meu filho de 4 Hoje o anos, então. hoje o bem vai por isso que eu entender um perguntei. pouco. É legal, acho que é uma boa idade, né? Meu filho enfim, tem gostos muito diferentes, assim. Ele é já com idade de parece que é o gosto de pré-adolescente já. Gosta de Vandinha, de Lady Gaga. É pra frente.
Jack, tudo, assuntos de Halloween é o ano inteiro pra ele, não é Caramba, que só legal. em Você tem que outubro. levar ele no cemitério. É. Mas pra criança é muito doido, né? Porque pensa, a criança, ela nunca viu o pai chorar na vida. Aí, de repente, chega num velório e ela tá vendo pela primeira vez o pai desabando em lágrimas. Comigo foi isso que Pra aconteceu. criança é muito É. confuso. Ela não entende o que tá acontecendo. Então, quando você começa essa educação desde cedo, o processo fica mais tranquilo de ser conduzido. Sim. Muito legal. Gente, se puder fazer isso daqui pra pet, porque eu não sei. Ah, Nós um plano pet. Olha o marketing aí. Nós temos um plano pet também. Fala pro meu gato, hoje eu vou falar pra você sobre a morte. Talvez eu não volte um dia. Vocês sabem. sim. Gente, muito legal. Obrigado pela participação de vocês, por ter aceitado esse convite, essa loucura que é o nosso podcast. Foi ótimo. Foi muito rápido, passou rápido o tempo. Nossa, verdade. Pois é. E espero quem está em casa também, ou no carro, ou no trabalho, vendo, ouvindo a gente, também tenha aproveitado, né, esse momento de troca, que foi muito rico aí para todo mundo também. E precisando também, qualquer dúvida, estamos à disposição, né, É Caio? isso mesmo, com certeza. Muito bom. Conversar aí. sobre isso pra gente é um prazer. Muito bom. Obrigado mais uma vez Muito e obrigada. nos vemos no próximo episódio. Não é isso. Até mais, gente. Valeu, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até mais.